Vamos lá, né? Formulação de um projeto elétrico. O que a gente tem que se preocupar aí? A gente tem que planejar de uma forma correta, de uma forma adequada. A gente não pode projetar a revelia ou sem critérios técnicos adequados. A gente tem de toda forma tentar evitar o retrabalho, tentar evitar o desperdício de tempo e dinheiro. E para isso nós temos que, de fato, tentar de alguma forma conhecer ou prever todas as características elétricas do meu ambiente a ser projetado. Para ajudar esse desenvolvimento, nós tentamos, o objetivo da gente no fato é conseguir descobrir qual é a demanda da nossa instalação elétrica e qual é a curva de carga da nossa instalação elétrica. A demanda é o valor médio da potência ativa, né? E a curva de carga é a demanda em função do tempo, né? Então vamos entender o que seria cada item desse, né? Vamos tentar entender esse conceito. Vamos falar sobre curva de carga. Imagine um escritóriozinho administrativo, né? Isso aqui são as horas do dia, tá bom? Vai até de 0 hora até as 23h59, né? Por isso que eu estou colocando 24, mas isso aqui seria 0 hora, já seria esse grupo de hora aqui, né? E aí você está entrando no escritório e você tem umas cargas elétricas lá naquele escritório, né? Eu estou representando aqui uma carga de iluminação, computadores do CPU 1 ao CPU 5 e uma carga de um ar-condicionado. E aí vamos pensar o seguinte, né? O dia está se passando, né? Meia-noite até 1 hora, você não tem nenhuma carga porque seu escritório está fechado. De 1 hora, ao mesmo jeito, você não tem nenhuma carga, nenhuma demanda, porque o seu escritório está fechado. E o tempo vai passando, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Opa! Aconteceu alguma coisa aqui. O que aconteceu aqui? Vamos dizer assim que no meu escritório chegou, sabe quem? Chegou o estagiário. Chegou o estagiário, que é o cara que tem que chegar mais cedo. Né? 7 horas da manhã, pegou seu ônibus, foi lá. Chegou, ligou a luz do seu escritório e ligou um computador. Então, qual é a demanda entre 7 e 8 horas? Durante essa hora todinha, estava lá a sua luz ligada, né? 100 watts, por exemplo, né? 100 watts e um computador de 400 watts. Total da minha demanda nesse instante, 500 watts. O tempo passou e chegou agora mais um empregadozinho. Mas a luz já estava ligada, o computador do estagiário já estava ligado. O que é que ele fez? Ligou dele. Então ele ligou o computadorzinho dele e agora a minha demanda, né, aumentou em 400 watts. Então a partir das 8 horas a minha demanda subiu para 900 watts. O que aconteceu às 9 horas? Às 9 horas chegou o resto dos empregados e chegou o chefe, né? Porque o chefe só chega de 9, 9 e pouca, né? E aí o que aconteceu? Os outros empregados ligaram os seus computadores, né? Cada um com 400 watts, 400 watts, e o chefão chegou lá e ligou, entrou na salinha dele, ligou o computadorzinho dele, e lá, claro, né, na salinha dele, que tem que ser refrigerada, ele ligou o seu split, ligou o seu ar-condicionado. Então, a partir das 9 horas, a minha demanda tornou, ficou, contabilizou 3.300 watts. Né? O tempo vai passando, todo mundo trabalhando, a carga e a demanda é a mesma. 11 horas e 12 horas que aconteceu, a peãozada saiu para almoçar, né? Então todos os empregados desligaram os seus computadores e só ficou o quê? O ar-condicionado do chefe, que o cara depois de chegar 9 horas, ele não sai na hora do almoço, ele normalmente trabalha muito, né? Tá lá o computadorzinho dele ligado e a iluminação do meu escritório, né? Quando deu 13 horas, né? 12 às 13, a partir das 13 horas também, o pessoal não voltou do almoço, o pessoal tira 2 horas. Então, às 14 horas, o pessoal voltou. Opa, mas aconteceu alguma coisa. O que foi? Não, a turma voltou e o chefão saiu. Ele pegou, desligou o ar-condicionadozinho dele, desligou o computadorzinho dele e os funcionários que estavam no almoço voltaram e ligaram o seu computador. Qual foi a demanda que ficou no horário das 14 horas até o início das 15? 1.700 watts. As horas se passaram, todos os funcionários trabalhando,
Quando deu 5 da tarde, o chefão voltou. Né? Que deu almoço, deu aquela descansada, agora voltou a trabalhar. Ligou o ar-condicionadozinho dele e ligou o computadorzinho dele. Então, estou com a minha carga total de 3.300 watts na minha instalação. Deu 18 horas, todo mundo trabalhando. Quando chegou 7 da noite, o estagiário foi embora, né? Porque ele trabalhou poucas horas, né? Só trabalhou 9 horas no dia, né? 8 horas no dia, 12 horas no dia, o estagiário trabalha muito. E ficou o meu chefão lá, né? O dono da empresa, lá trabalhando, computador e o ar ligado e a luz ligada. O tempo passou, estava lá trabalhando e quando deu as 21 horas ele foi embora. Desligou a lâmpada dele, desligou o computador, desligou o seu ar-condicionado. E nisso, nós ficamos com todos os equipamentos desligados até às 24 horas. Então, cada quadradozinho desse aqui representa um intervalo de 1 hora. De 0 hora até 1, de 1 até 2, de 2 até 3, de 3 até 4 e assim vai. Então, aqui vai de 23 até 0 hora. E o que é que nós temos? Qual é a informação que a gente tem dessa instalação após todo esse histórico? Nós temos agora a nossa curva de carga. Essa curva de carga formada é a que representa o comportamento de carga, né, do dia de um escritório convencional. Então, você quer saber qual é o comportamento da nossa carga diária? Essa seria a minha curva de carga. E qual é a informação que eu tiro da minha curva de carga? Eu posso ter aqui a minha demanda média. O que é a minha demanda média? É como se eu estivesse fazendo a distribuição de toda a minha carga durante o dia todo, né? De 0 hora até as 23h59. Então, se eu não tivesse tudo concentrado em certos horários, dividisse a carga durante o dia, é como se, em média, a minha demanda fosse de 1.104 watts. Isso é a informação que você tira dessa curva de carga. A minha demanda máxima é a demanda máxima que ocorreu no dia todo, né? Minha demanda máxima diária. Então, nesse caso, qual é a minha demanda máxima? 3.300, que ocorreu às 9, às 10, às 11, às 17 e às 18. Ocorreu a minha demanda máxima. Então, minha demanda máxima diária vai ser 3.300. Vamos tentar descobrir um outro conceito assim a partir dessa curva de carga. Então, perceba que eu só diminuí aqui a minha escala, né? Estava até 3.500 e aumentei agora até a minha escala 6.000. Então, imagine o seguinte, nós ligamos todos esses equipamentos durante o dia. Mas só que tem uma salinha lá que está fechada, que é sala de reunião, onde eu tenho lá um split, eu tenho um computador, mais 2 computadores, esses equipamentos estão desligados. Então, até aqui eu tenho a minha carga da demanda máxima, que todos os equipamentos foram ligados, e daqui para cima representa a potência de cada componente desse, só que eles não estão ligados. Qual é o conceito que eu tiro daqui? O somatório de tudo que está na minha sala, no meu escritório, representa a minha carga instalada. Então, a minha carga instalada seria a soma de todas as potências de todos os meus componentes internos. Nesse exemplo, 5.300 watts. Qual é a outra informação que eu posso tirar aqui? A área da minha curva de carga representa a minha energia consumida. Por quê? Porque é demanda vezes o meu tempo. Minha demanda vezes o tempo. Minha demanda... Na verdade, isso aqui seria a integral da demanda em função do tempo. Aqui eu teria minha demanda média, demanda máxima e carga instalada. São todas as informações que a gente tem da minha curva de carga. Se eu souber essas 3 informações, eu sei exatamente como é que é o comportamento da minha carga. E aí, o que é que eu faço para determinar, descobrir ou estimar essa minha curva de carga? Eu uso o que nós chamamos de fatores de projetos. Estabelecemos alguns fatores de tal forma que eles nos ajudem a estimar quais seriam os valores daquela curva de carga para determinar as minhas demandas máximas, a minha demanda média. Porque, no fundo, eu preciso saber qual é a minha demanda
do meu escritório. Voltando ao meu exemplo anterior, eu sei que a minha carga instalada é de 5.300 watts, mas eu preciso dimensionar minha instalação elétrica, meus fios, para que alimente 5.300 watts? Não, porque nunca vou ter 5.300 watts em tese, né? Vamos dizer que quando esse escritório está funcionando, a sala do diretor ou outro grupo desliga a energia. Então eu não preciso, de fato, dimensionar para 5.300. Bastaria dimensionar meu sistema para 3.300, porque ele atenderia plenamente, visto que eu nunca atingiria o somatório da minha carga instalada. Então eu preciso descobrir de fato qual é a minha demanda máxima para que eu não superdimensione o meu sistema. Então vamos falar sobre os nossos fatores de projeto.